Hello everyone, Raf here, welcome to Inglês Informal. Já sei, você é aquela pessoa fã de leitura, foi isso que trouxe você pro vídeo, né? Você já leu Harry Potter, The Chronicles of Narnia, né? As Crônicas de Nárnia, The Lord of the Rings, O Senhor dos Anéis, mas sempre recorre à versão traduzida para o português, não é isso? Ou até mesmo fã de ler uns jornais, mas fica lendo os jornais brasileiros, querendo saber da notícia internacional, mas não lê inglês porque tem medo de dar esse passo, tem medo de não entender nada, sendo que todo momento da sua vida que você fizer uma prova em inglês vai ter questão de leitura e interpretação de texto, tá? Enem ou qualquer prova de vestibular, concurso público, provas internacionais como um Cambridge, TOEFL, TOEIC, qualquer outras, vocês vão ter que fazer leitura e interpretação de texto. Então esse vídeo ele é importantíssimo para você aprender a técnica, colocar em prática e assassinar esse monstro que se chama medo de ler em inglês, fechado? Então o vídeo de hoje é para você. Eu vou te dar dicas e passos sensacionais para você começar a fazer tua leitura em inglês. Bora? Solta a vinheta! Yeah! O primeiro passo, ele é o mais simples de todos, ele se chama predict, ou seja, você tenta prever o que vai acontecer. É como um trabalho de detetive, sabe? Você bate o olho ali, analisa as suspeitas e já começa a montar o seu caso. É mais ou menos assim. Então, se deparou com o texto, dá uma olhada no título, principalmente, se tiver alguma palavra destacada e se tiver uma imagem. Bateu o olho nesses elementos, tenta adivinhar o que está por vir. Isso é bom, é saudável, porque assim que começa o trabalho de detetive. Esse é o primeiro passo, predict. Bom, pessoal, então vamos começar aí, ó. O primeiro passo, né, como eu falei anteriormente, se chama predict. Eu tenho esse texto aqui pra gente praticar, se chama, olha só o título, Oscars Delayed. E eu tô vendo alguns troféus aqui, né, do Oscar, a celebração lá do cinema. Por mais que eu não saiba o que é o delayed, eu imagino que é um texto que vai falar do Oscar. Já batendo o olho no texto, eu nem li ainda, tá? Mas eu tô vendo aqui, ó, algumas palavrinhas, ó, vou até marcar, ó, coronavírus, pandemic, isso aí já aparece até com português, ó. Academy, pode ser academia, ó, de artes. Então, só de eu bater o olho, ó, tá falando do Oscar aqui, mais uma vez cita a palavra Oscar, Oscar Ceremony aqui embaixo. Então, só batendo o olho, o meu predict, tá? Já tá me dizendo que vai falar do Oscar, situação do coronavírus. Então, esse é o meu primeiro passo, predict. O segundo passo, ele se chama read non-stop. É uma leitura sem pausa. É isso mesmo. Ah, Raf, mas se tiver alguma palavra que eu não entendi, não tem problema. Segue a leitura, porque o objetivo principal desse passo é você entender o geral, o que está acontecendo de forma geral, não é cada palavrinha. Se você ficar preso a isso, é o momento que você vai travar e não vai conseguir progredir na leitura. E aí vem aqueles traumas, medos, você fecha o livro, sai correndo e nunca mais quer saber de inglês, não é mesmo? Então, faz uma leitura, read non-stop. E o que você entendeu, e o que não entendeu, deixa pra lá, depois vai ter um momento para isso. Agora aqui no passo 2, a gente vai fazer a leitura non-stop, tá? Então, eu quero confirmar se aquela minha previsão, meu predict, realmente fala do Oscar e do coronavírus. Então eu vou fazer a leitura aqui, ó, vamos lá. Ó, the Oscars have been delayed 8 weeks due to the coronavirus pandemic. On Monday, the Academy of Motion Pictures Arts and Science and ABC Television Network announced that the 93rd ceremony for the prestigious film awards will air on the 25th of April, 2021. The Academy is also extending the deadline for movies to be submitted. Instead of requiring them to be screened in 2020, movies released up to the 28th of February 2021 will be eligible for an Oscar. The announcement comes after an extremely unstable year in the film industry. The coronavirus pandemic stopped productions, closed theaters, and postponed film festivals like Cannes, which precedes the Oscar ceremony. Fiz a leitura completa para ter uma ideia geral do que se fala. Então vamos lá, algumas palavras aqui você olhou e falou, ah, eu não sei o significado, Raf, eu não sei, por exemplo, o que é deadline, eu não sei. Eu não sei também o que é delayed, ok, não tem problema. Você não sabe essas coisas, não tem problema nenhum. Agora você pode olhar e confirmar. Tá falando do Oscar
E tá falando da cerimônia que tá sendo, como é que a gente fala? Deu branco aqui agora, né? Postponed, tá sendo adiada, né? Vamos jogar pra frente. Então a gente tá trocando, tanto que ele menciona datas aqui, né? Ó, tá jogando pra 25 de abril de 2021. Então, essa é a ideia. Confirmei o meu predict. Lá falava do Oscar e aqui tô falando, realmente tá falando da premiação, do coronavírus, por causa dele tá sendo, vamos atrasar um pouco a cerimônia. Fechado? Fiz o passo 2. Agora que você fez seu Read Non-Stop, você teve a oportunidade de confirmar a tua suspeita lá no primeiro passo do Predict. Então você teve aquela suspeita, eu vi o título, a imagem, e no meu Read Non-Stop, né, por mais que eu não tenha pego cada palavra do texto, eu percebi que tem uma lógica ali, eu consegui entender a ideia geral, a ideia principal, e eu vou confirmar se a minha suspeita do passo 1 do Predict está de acordo com o título e a imagem. Passo número 3. Falando em 3, me lembrei de uma coisa. Você já deixou aqui embaixo o meu Triple C? Comenta, curte e compartilha? Ah, tá. Então vamos lá. Para comentar, eu quero que você escreva um livro que você gostaria de ler em inglês. E aí, um Harry Potter, um Lord of the Rings, um Da Vinci Code? Qual o livro que você já até leu em português, mas, Ref, eu queria ler esse livro em inglês? Bota aqui no comentário pra mim, gostaria de saber, tá? Não esquece thumbs up, pra dar a minha curtida, o like, né? E compartilha, galera. Bota nos grupos do WhatsApp, manda pra família, né? Pro YouTube entender que esse vídeo, ele é importante, ele é um vídeo, né? Helper, tá ajudando todo mundo e a gente consegue propagar e dar uma força pro canal, ok? Sem mais delongas, a gente vai pro passo 3. Ele se chama Break into Chunks. É você quebrar em pedaços. Nada melhor do que você utilizar os parágrafos para quebrar o texto em pedaços. Então a gente tem nos parágrafos ali um texto normal, uma introdução, né? 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Então em inglês a gente chama ali Introduction, Body 1, Body 2 and Conclusion. Então você quebrou ali em 4 partes. Então mesmo que você entenda a ideia geral, quando você vai específico ali no parágrafo, ele fala de uma coisa relacionada àquela ideia geral, o outro parágrafo é de uma outra coisa da ideia geral, o outro também, e a conclusão faz o fechamento ali, ok? Então, break into chunks, quebra o texto em partes. Você pode quebrar em parágrafo se for um texto corrido, tá? Você pode quebrar em ideias. Ah, até aqui ele está falando sobre isso. A partir daqui ele está falando sobre aquilo. É muito bom para você se organizar. Então, como eu expliquei agora, passo 3 a gente vai fazer o break into chunks. Então, vamos lá, quebra em pedaços. Então, aqui eu tenho a primeira parte, ó, o primeiro parágrafo, já está falando da introdução. Esse é o segundo parágrafo. Esse aqui é o terceiro. E aqui embaixo o quarto parágrafo, que é a conclusão, tá? Ah, quer botar números? Bota 1, 2, 3, 4. Aí é contigo. Quebrei dessa forma aqui para ficar bem destacado e eu saber o que cada um está falando, fechado? É só isso, break into chunks, quebrei em parte. Agora eu vou analisar cada uma delas separadamente. Step 4, vamos falar do que? Highlights. O que são highlights, Ref? São os destaques. É importante você destacar a parte importante do texto, seja uma palavra-chave, ou uma ideia-chave, ou uma expressão. Então, o que você pode fazer? Você não fez lá o Step 3, Break into Chunks? Não quebrou em parte? Então agora, cada partezinha que você tem que pelo menos destacar uma palavra-chave. Esse é o teu desafio. Ou seja, aquela palavra que representa aquele texto. É como se fosse um gatilho, sabe? Como se você tivesse que mandar o relatório para o chefe e esquecer o dia inteiro do relatório. Alguém falou a palavra relatório, aí veio como um gatilho e você, caramba, lembrei de um monte de coisa que eu tenho que fazer. Esse é o negócio. Então você olha lá no texto, naquele chunk que você quebrou, da introdução, desenvolvimento e conclusão, pega uma palavra-chave que você vai bater o olho nela e vai falar, já lembrei sobre o que fala todo aquele parágrafo. Fechado? Highlights. Agora vamos lá, quarto passo, highlights, né? Então a gente tem que fazer os destaques. Lembra que eu quebrei em parte, quebrei em chunks, ó. Vou aqui mostrar de novo, esse aqui foi o passo 3, break into chunks, ó, introdução, primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento e aqui embaixo a conclusão. Beleza. Agora vamos dar uns highlights. Cada uma delas, o nosso desafio é destacar pelo menos uma palavra, tá? Ou expressão. Então aqui, ó,
The Oscars are being delayed 8 weeks due to the coronavirus pandemic. Então, aqui ele já fala the Oscars are being delayed. Delayed é que está sendo atrasado, ó, por 8 semanas, tá? E ainda fala por quê. Eu destacaria essas duas expressões. Então, veja aqui, ó. Delayed 8 weeks, atraso de 8 semanas, e por causa do coronavírus, né? Da pandemia do coronavírus. Aqui nessa parte, ele já fala que na segunda, né, a academia e a ABC Television anunciaram. O que eles anunciaram? Ó, o que aconteceu? Vai ao ar no dia 25 de abril de 2001. Então eu destacaria essa parte, porque aqui ele está dizendo que a academia, você até pode destacar quem fez, né, que foi a academia e a ABC Television, mas principalmente aqui quando vai. Na introdução ele diz que vai atrasar, no primeiro desenvolvimento ele diz quando que vai ser a cerimônia, tá? Na outra parte, aqui embaixo já, ó, ele diz que a academia está também estendendo para os filmes se inscreverem, né, para o processo. Então, vamos ver o que ele coloca aqui, ó. Ele está dizendo sobre os filmes, ó, movies to be submitted. Então, ele não só está fazendo a premiação, tá jogando para frente, mas ele também vai estender esse prazo, né, dos filmes se inscreverem. Então, esse parágrafo é a premiação e o segundo fala sobre a inscrição dos filmes, tá? Ele ainda cita as datas também, ó, estarão aí aptos para o Oscar, ok? E na conclusão, como é que ele fala? Que, ó, o anúncio veio, né, depois de um ano extremamente aí instável, né, que complicado para todo mundo, ano de pandemia, ano de 2020, principalmente para a indústria de filmes. Então, aí ele ainda fecha dizendo o que a pandemia causou, né? Ela parou produções, ela fechou teatros, ela adiou festivais de cinema, como de Cannes, que inclusive precede a cerimônia do Oscar. Então, o que ele fala na conclusão? Ele só reforça que foi um ano muito complicado para a indústria de filmes e citou algumas coisas que foram feitas, como parar a produção, fechar teatro e etc. Pronto, fiz o destaque, tá? And last but not least, Step 5. O que é o Step 5? Summarize. Summarize é você resumir. Ref, como é que eu faço esse resumo? Como é que funciona isso? Calma, você vai fazer pelos chunks que você quebrou. Então tá lá um texto, como eu falei inicialmente lá, 4 parágrafos, um desenvolvimento, uma introdução, né? 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Você vai resumir primeiro a introdução. Como é que você resume? Escreve com as suas palavras. É como se você tivesse que explicar para um amigo que não entendeu. Um amigo chegou para você e perguntou: o que está dizendo aqui nesse parágrafo? Aí você vai falar: aqui fala disso, disso, daquilo. É uma coisa rápida e simples, é papum. Entendeu? Se o parágrafo ali tem 5 linhas, você resume em uma, no máximo 2. O outro parágrafo é a mesma coisa. Finge que você vai explicar para alguém. Esse desenvolvimento aqui, o que tá falando? Aí você, ó, aqui fala disso, disso, daquilo. Pronto. Resumiu uma linha ou 2. O que é essa conclusão? A mesma coisa. No final, você junta tudo que você resumiu, você tem o resumo do texto todo. Então, galera, aqui a gente está no último passo 5, vocês viram lá quando eu fiz o destaque, eu já fui meio que explicando. Então, aquilo já foi o resumo, mas eu vou falar para vocês. Então, ó, dividi em 4 partes, quebrei em chunks, fiz os destaques. Agora essas palavras são palavras-chave, são gatilhos. Então, o que ele fala na introdução? Fala do atraso, vai atrasar 8 semanas por causa do coronavírus. O que é o segundo parágrafo? Ele diz que a academia e a ABC Television vai adiar para o dia 25 de abril de 2021. O que ele fala no terceiro parágrafo? Que não só a cerimônia do Oscar será adiada, mas também o prazo para os filmes se inscreverem, né? E tentar entrar aí na relação, né? de filmes para receber o Oscar. Então, que ele avisa não somente a cerimônia, mas o prazo vai ser estendido. E por fim, a conclusão, o que ele fala ali, ó, Scripts, Extremely Unstable Year. Então, eu bato o olho no Extremely Unstable Year e já sei. Ele está só reforçando que foi um ano muito instável para a indústria de cinema, a indústria de filmes, e algumas coisas que foram feitas, né, para a produção, fechou teatro, adiou o festival. Então, eu agora dominei o texto. Podem vir perguntas sobre o texto,
que eu vou conseguir responder, porque agora você tem uma compreensão mais sólida e muito mais consistente do texto. Agora sim, galera, aplicando essas 5 etapas, você toma controle do texto. Você domina completamente. Mesmo sem ter conhecimento total, podem vir perguntas, pode vir o que for. Você tá sabendo o que vai acontecer nesse texto aí. Agora é com você, vambora, coloca em prática aí. Vou deixar um site, ó, nem tem jabá nenhum não, mas eu vou deixar um site aqui chamado News in Levels. Ele é um site que ele te dá as notícias em níveis, né? Então ele tem o nível 1, 2 e 3. Você começa, é a mesma notícia, só que vocabulário mais simplificado. Então você começa no level 1, lê a notícia, dá para ouvir o áudio também. Level 2, level 3. Aí quando você, né, percebeu toda a notícia, o que está acontecendo, ele te passa a notícia que foi para a televisão. Então você pode assistir o vídeo da notícia da íntegra. É muito bom para praticar. Então eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês, beleza? Então esse é o exercício, tá? Practice makes progress. Então você tem que fazer. Não acha que só assistindo esse vídeo aqui você já vai dominar e já vai saber a técnica. Tem que aplicar, tem que fazer. Todo texto que você ver em inglês, coloca essa técnica. Você vai ver que no início vai ser um pouco mais lento. Você vai demorar um pouco mais para colocar em prática. Mas tem uma hora, meu amigo, que já vai tudo no automático. Você já aplica as 5 etapas e você fala assim, uau, cadê a etapa 2? Já fiz. A 3, já fiz. A 4 e a 5. Você já fez tudo. Então já sei o texto? Já sabe. Vem as perguntas, você domina, você mata. Então, acabou. O que mais você quer? Vambora, vamos crescer. Sai do texto, vai para jornal, vai para revista e vai para o seu tão sonhado livro. E aí, o que você achou? É isso aí. É um trabalho progressivo, mas você consegue. Tem força de vontade? So you can do it. Alright? Então aqui a opção para você que quer realizar o seu sonho de ler o seu primeiro livro em inglês, Just Duties: The Pursuit of a Happy Human, Ralph Suzar. Eu mesmo escrevi esse livro, tá? Ele é bilíngue, ele tá feito em português e inglês, ó, as primeiras páginas, a história toda tá em inglês. Lá no final tem a história em português, tá? A partir daqui, ó, o livro tem ilustrações. Ele também tem questões de leitura e interpretação de texto, tem